E aí galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael Bento com mais um Desenrola Aí. E nessa semana nós iremos trabalhar as questões de sequência numérica. Sequência numérica que para muitos aí pode ser algo moleza e realmente é fácil demais, né? Foi algo que foi estudado aí no ensino médio de todos. Todo mundo viu aí aquela sequência determinada aí por progressões aritméticas, a conhecida PA, ou a geométrica, a PG, né? Mas hoje nós iremos tratar aqui de definições inéditas que a gente não estudou lá no ensino médio, né? Que são exclusivas do ensino superior. O pessoal sempre está mandando questão de ensino superior, né? E aí, vamos lá trabalhar. Como eu falei, não é difícil, tá certo? São coisas mais simples, coisas mais fáceis, tá certo? Vamos lá. Então, você pode ver aqui, são 3 questõezinhas. Vou tentar colocar as 3 questões nesse mesmo vídeo, tá certo? Colocando aqui os tempos bem direitinhos aqui onde começa cada um, para que você possa tá dando aí direto ao ponto, né? Só que assim, você pode já ver de cara aí que tem, ó, termos convergência, divergência, sequência monótona limitada. Então, o que seria isso, né? O que seria essas definições que inclusive a gente não estudou, né? São justamente essas definições. Claro, tem 2 aqui que a gente deve, com certeza todo mundo estudou, né? Que é justamente a acrescente e a decrescente, tá bom? Então, simples, né? Que a acrescente e a decrescente, não precisa nem perder muito tempo explicando, menor do que o termo posterior. Ou seja, se eu tenho aqui o termo AN, o AN mais 1 vai ser maior, tá certo? Já na decrescente, né, a gente tem a mesma coisa, porém com o sinal inverso, né? Já na decrescente, o anterior é maior que o posterior, que é o que vem depois. Então nós temos aqui as definições, né, de crescente e decrescente, porém a gente tem aqui também um termo monótona, né, que foi inclusive o termo que estava lá na questão. O que é uma sequência monótona? Gente, se você entender o que é uma função crescente ou uma função decrescente, o termo monótono ela vai ser bem simples. Quando uma função ela é sempre crescente ou ela sempre é decrescente, ela então vai ser uma monótona, tá certo? Ou seja, aqui a gente vai ter uma monótona crescente. Vou até colocar aqui, ó, MC, monótona crescente. E nesta outra, a gente vai ter uma monótona decrescente. Porque de acordo com o que a gente vê aqui, todos os termos estão crescendo. Assim como essa outra aqui também, tá certo? Questão monótona, beleza? E aí o que é que ocorre? Temos outras definições. A gente já viu mais 2 aí, né? Que a gente não tinha chegado a ver lá no ensino médio, que é justamente os termos de divergência e convergência. A gente vê que existe essa sequência, tá certo? E aí a gente já entra na questãozinha no conteúdo realmente do ensino superior, porque entra aqui as definições de limite, quando a gente está vendo essa questão de convergente e divergente. Você, à medida que você vai colocando aqui os valores de n, isso tá certo? Quando n ele pertence aos naturais, tá bom? Porque ele só pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, tá bom? Quando a gente tem esse n natural aqui, a gente vai ter os termos da sequência, tá certo? E se tem uma sequência, essa sequência geralmente ela vai se aproximar de algum número, tá bom? Ou seja, vai existir um limite, tá certo? Vai existir um limite para essa sequência. Quando é justamente aí que está essa questão de divergência e convergência de uma função, tá certo? Aliás, divergência e convergência de uma sequência,
Desculpe. Então o que é que acontece? No momento que você tem esse n aí lá no infinito, tá certo? Quando você vai bem longe nessa sequência, essa sequência ela vai se aproximar de um determinado número, L. Então é aí que a gente vai ter essa definição, tá certo? Então, se existir este limite, existe o limite dessa sequência. Existe. E quando também não existir. É aí que está a diferença de um para outro, tá certo? Então um existe, o outro não existe. Esse que existe, a gente vai chamar aqui de uma sequência chamada sequência convergente, tá certo? Essa aqui vai ser uma convergente. Já essa aqui não existe limite, é chamada de sequência divergente. Simples assim. Como é que eu faço para determinar se ela é convergente ou divergente? A gente calcula o limite da sequência, de acordo com a lei que gera ali a nossa sequência. Se tiver o limite, convergente. Se não existe limite, então ela é divergente. Tá bom? E aí, para calcular é bem simples, basta a gente lembrar aí dos termos, né, que a gente estudou de limite. E é bem simples. Então a gente vai lá, responder aqui a nossa questão de número 1. Tá beleza? Visto já isso daí, né, vamos lá responder a nossa questão de número 1. Ela diz o seguinte: nos exercícios abaixo, escreva os 4 primeiros elementos da sequência e determine se ela é convergente ou divergente. Caso seja convergente, ache o seu limite. Então aqui a gente vai fazer o contrário. Caso ela seja divergente, ache o limite. Então a gente vai calcular primeiro o limite, porque aí fica mais simples. Tá beleza? A gente calcula o limite e aí já diz se ela é convergente ou se ela é divergente. Tá bom? Professor, como é que a gente vai calcular o limite? Bem rapidinho. Vamos usar aqui a regra do hospital. Beleza? O que é que ela pede primeiro, né? Ela pede aqui os 4 primeiros. Então a gente vai determinar o x1, o x2, o x3, o x4. Beleza? Quem é o x1? Aí basta a gente substituir lá. Já vou colocar logo direto, tá bom, gente? Ó, aqui vai ficar 1 mais 1 na parte de cima, na parte de baixo vai ficar 2 menos 1, né? 2 vezes 1, porque é 2n, tá bom? Vamos logo substituir nas demais, né? Aqui vai ficar 2 mais 1, na parte de baixo fica 4 menos 1, nessa outra 3 mais 1, 6 menos 1, nessa outra 4 mais 1, embaixo 8 menos 1. Vamos lá ver aqui como é que vai ficar, né? Aqui a gente vai ter 2 sobre 1, que é 2, sabe disso? 2. Aqui a gente vai ter 3 sobre 3, que vai dar 1. Já está percebendo que está diminuindo, né? A função decrescente. Aqui a gente vai ter 4 sobre 5. Vamos deixar aqui, mas que vai dar o equivalente a 0,8. Beleza? 0,8. Nessa outra a gente vai ter 5 sobre 7, que aqui vai ser o equivalente a 0,7 sobra 1, 7, 1 alguma coisa, né? A gente vai ter aqui uma dízimazinha. Então, você vê que ele é uma sequência, né, que está aqui sendo é uma sequência denominada decrescente. Ela está diminuindo. À medida com que vai aumentando os termos, os valores vão estar diminuindo. E é uma constância, né? Ela está diminuindo sempre. Então, a gente já pode dizer aqui que ela é uma sequência convergente de cara. Tá bom? Como é que eu vou provar essa questão aí? Achando o limite. Tá certo? Vou achar o limite dela como? Vou botar mais um pouquinho para cá. Agora vamos achar o limite desta sequência. Tá bom?
Então aqui eu vou pegar, ó, o termo, né, a lei da nossa sequência, que é n mais 1 dividido para n menos 1. Vou explicar essa primeira, nos demais já sabe que a gente vai fazer isso, tá certo? E aqui a gente vai calcular o limite quando... Opa, que aí não é x, é n, né? Quando n tende ao infinito. Vala minha nossa, e agora? Né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Vocês devem lembrar da regra do hospital, como eu falei. O limite de uma função, quando x tende a um determinado valor, vou chamar de a, ele é igual ao limite... Opa! A mesinha tá horrível. O limite da derivada da função quando o x tende ao mesmo a, tá certo? Então a gente muda aqui, a gente vai derivar essas funções e o limite, o n aqui do nosso limite vai tender, continuando a tender ao infinito, tá bom? Então derivando, preste bem atenção, a gente vai fazer logo aqui direto, derivando o termo de cima, usando a regra do hospital, beleza? É a regra do hospital. Então, lembrando da regra do limite, quando a gente tem a função, o limite de cima e o limite de baixo, a gente pode calcular independente que o limite vai continuar o mesmo valor, tá bom? Então, calculando aqui, ó, a gente vai derivar em cima, derivando, deriva o n, vai dar 1. Derivada da constante vai dar 0, ou seja, em cima vai dar só 1. Na parte de baixo, a gente vai ter aqui 2n derivando, vai ficar 2. E a derivada de menos 1 é 0, porque é constante. E aqui o nosso n tendendo ao infinito. Beleza? Tá? 1/2. Então, calculamos o limite dessa função. Temos aqui os quatro termos e aqui o limite. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais eu me aproximar lá no infinito, lá na frente, a gente vai ver que essa sequência ela tende a 1/2, ou seja, a 0,5. Beleza? E só isso. Só. Agora, vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, tá certo? No item B de bola. 2 vezes 1 mais 1. Embaixo, 3 vezes 1 menos 1. Aqui embaixo, 2 vezes 4, porque está elevado a 2, viu? Mais 1. No denominador, 3 vezes 4 menos 1. Vamos lá para esse outro. 2 vezes 9 mais 1. 3 vezes 9 menos 3. E aqui, 2 vezes 4 vezes 4, 16, mais 1, menos... aliás, sobre, né? Denominador, vai ficar aqui 3 vezes 16, menos 4. Pronto. Agora vamos calcular aqui como é que vai ficar, né? Aqui a gente vai ter 2 vezes 1, 2 com mais um 3... Embaixo vai ficar 3 menos 1, 2. Pronto. Aqui a gente vai ter 8 mais 1, 7. Na parte de baixo, 12 menos 1 fica 13. Nesta outra, vai ficar 18 com mais 1, 20. Aqui, 3 vezes 9, 27. 27 menos 3, 24. Aqui a gente vai ter 2 vezes 16 vai ficar 32. 32 mais 1, 33. Aqui a gente vai ter 3 vezes 16 vai ficar 48. 48 menos 4, 44. Bem, a gente tem que ver se isso aqui ele é se ele é convergente ou se ele é divergente, né? A gente tem aí os 4 termos. Vou deixar do jeito que tá. Vamos fazer logo
aí, para não demorar muito, o cálculo do limite, né, da expressão. E a gente já determina se ela é com ou é divergente. Vamos calcular aqui o limite, né? A gente vai derivar cada termozinho desse, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui a gente vai ter 4n na parte de cima. Na parte de baixo a gente vai ter, aqui vai ser 6n menos 1. E isso quando o nosso n tender ao infinito. Aparentemente, né, se você for substituir, ele realmente não teria. Então o que a gente vai fazer? Vou dividir aí tudo por n, pra gente eliminar esse fator, tá certo? Então a gente vai pegar aqui, ó, o limite. Aqui vai ficar 4, que a gente divide por n. No termo de baixo vai ficar 6 e aqui 1 sobre n. E isso com o nosso n tendendo ao infinito. O que é que vai acontecer aqui? O 4 você sabe que é uma constante, né? O 4 que é uma constante. O 1 sobre n, quando ele estiver lá no infinito, como aqui é uma fração, tá certo? Esse termozinho aqui, ele vai tender a zero, porque quanto maior o denominador, menor o número, né? Ele vai tender a zero. Então, isso aqui vai dar zero e vai ficar só 6 aqui embaixo, tá bom? Por que mesmo, professor? Porque aqui, ó, ele vai lá no infinito, esse denominador, e ele tende a zero, tá bom? Ele vai se aproximando de zero. E aí, o que é que acontece? Aqui a gente simplifica, tá certo? A gente vai simplificar esse termo aqui que a gente colocou, que é o 4/6. E simplificando, a gente vai ter o que? 2/3. Se ele tem limite, então ele é convergente, tá certo? Então a gente tem aqui as duas primeiras como sendo uma sequência convergente. Vamos agora para o item C. O único que a gente pode ajeitar aqui, ó, é esse, botar só o E, né? Os demais deixa do jeitinho que tá, beleza? Ela é o que? Convergente ou é divergente esse número, né? Você já pode ter até uma ideia mais ou menos aí. Mas para determinar se ela é ou se ela não é convergente, calculemos o limite. Então, o limite da lei aí da nossa sequência quando n tende ao infinito, tá bom? O que é que a gente faz agora? Vamos calcular a derivada dessa sequência, beleza? Que é a derivada de e elevado a n. Lembre-se. Professor, como é que eu calculo isso daí? Vamos lá na tabelinha, você vai lá na tabelinha e retoma. Pronto, aí lembre-se que sempre quando tiver o númerozinho de Euler, né? Aqui a gente vai ter ele próprio, depois que a gente deriva. E aqui, se é n, derivada é 1, né? O n tendendo ao infinito. No caso aqui, n, professor, não é x não, pelo amor de Deus. É a mania já, né? Então, é elevado a n. Quando ele tende ao infinito, isso aqui ele vai também tender ao infinito. Tá certo? No momento que eu substituir, ele vai tender ao infinito. Ou seja, não existe um limite. Então, a gente tem aí 3 itens. O primeiro que é divergente. Beleza? Então, temos aí a sequência convergente, convergente e divergente, tá certo? Convergente no item A, convergente no item B e no item C uma divergência, beleza? Agora a gente vai para a nossa segunda questão e penúltima. Na nossa segunda questão, a gente tem o seguinte: determine se a sequência ela é crescente, decrescente ou não monótona. Lembrando, para ela ser monótona, não pode haver, como vocês viram, né, essa questão de sempre crescente ou sempre decrescente. Então, quando isso não ocorre, quando ela tem ali tá subindo e depois desce,
por exemplo, né? Ou o contrário, está descendo, está decrescendo, depois sobe de uma vez no meio da sequência, então ela é uma não monótona, tá bom? Então, para a gente ver isso daí, a gente precisa ver o que? Vamos colocar aqui, fazer a análise, né? Como é que a gente faz? A gente substitui nos termos, tá bom? Substituindo esses termos, a gente vai ter o que no item A? O x1 ele é 3 menos 1 sobre 4 mais 5. Aqui a gente vai ter o que? 2 sobre 9. Acabou. No x2 a gente vai ter aqui 6, né? 6 menos 1 e no denominador 8 mais 5. Só fazer substituições, tá certo? Nessa substituição aqui a gente vai ter, ó, 5 sobre 13. Tá certo? A gente pode até analisar aqui, fazer uma continha bem rápida, né? De realmente quanto é que vai valer esses números, para a gente estar fazendo uma análise de realmente se ele é crescente, se ela é decrescente, a gente vê o valor exato, né? O valor decimal de cada termo. No caso desse primeiro termo, ele vai valer aí o equivalente a 2 sobre 9, vai ser equivalente a 0,2. É uma dízima aí, 0,2. Já no 5 sobre 13, a gente vai ter aqui 0,38. 0,38. É um número irracional aqui, tá certo? Aí, vamos para o terceiro termo. Lembrando que aqui ele já está, percebe-se que ele é crescente, nessa primeira parte, né? Vamos ver aqui o terceiro. Então a gente vai ter aqui 9 menos 1 sobre 12 mais 5. Aqui a gente vai ter 8 sobre 17. 8 dividido para 17 é o equivalente a 0,4 alguma coisa. 4,47, pronto. No x elevado a 4, só para ter a confirmação, a gente vai ter 3 vezes 4, 12, menos 1, vai ficar 11. Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 mais 5, a gente vai ter aí o valor 21. E 11 dividido para 21 é o equivalente a 0,52. Então aqui você percebe que os termos estão aumentando, então claramente ele vai ser uma sequência crescente, tá certo? Vou até colocar aqui do lado, a sequência é crescente, tá bom? Vamos lá para o item B de bola. No item B, a gente vai fazer o mesmo processo. Talvez a gente nem precise fazer até o quarto termo. Aqui a gente vai ter, ó, no y1, a gente vai ter 2 menos 1 dividido para 4 menos 1. Aqui a gente vai ter 1/3. Né? 1/3 ele é equivalente a 0,3. E aí é uma dízima, né? 0,3. No segundo termo, a gente vai ter aqui 4 menos 1, que vai dar 3. E na parte de baixo, 8 menos 1, que vai ficar 7. Aí vamos lá. 3 dividido para 7, 0,42. Outro aqui, ó, que aparentemente é crescente. Vamos ver aqui o terceiro termo. O terceiro termo ele tem 6 menos 1, que vai dar 5. No denominador, 12 menos 1, que é 11. Vamos ver aqui quanto é que dá. 5 dividido para 11 vai dar 0,45.
Então já percebe-se que aqui também é uma função crescente. Eu estou com medo de a gente chegar no quarto e ter uma decaída aqui, né? Vamos lá no quarto só para dar a garantia. Então, no Y4, né, no nosso quarto termo, a gente vai ter 8 menos 1, que é 7, dividido para 16 menos 1, que é 15. 17 dividido para 15, aliás, 7 dividido para 15, vai dar 0,46. Olha só, né? Função crescente também, realmente. Agora, para finalizar a nossa segunda questão, vamos para o item C. No item C, a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente tem o 5. Aqui a gente tem o Z1, né? Vai ser 5 elevado a 1. Embaixo 5 mais 5 elevado a 2 vezes 1. Vou colocar logo direto, aqui fica melhor. Aqui a gente vai ficar 5, aqui vai ficar 25 mais 1, 26. No Z2, a gente vai ter 5 elevado a 2 sobre 1 mais 5 elevado a 4. Eita, 5 elevado a 4 é 25 vezes 25, né? 25 vezes 25 vai ficar 625. Tão simples, né? Então aqui a gente vai ter, ó, 25 em cima. 625 com mais 1 fica 626. No Z3, aqui a gente vai ter 5 elevado a 3 e 1 mais 5 elevado a 6. Eita, meu irmão. Aqui vai ficar 625 vezes 25. Eita, vai ficar 15.625. Com mais 1, vai ficar 15.626. E aqui na parte de cima, 25 vezes 5, a gente vai ter o equivalente a 125. Vamos ver aqui quanto é. Se ele realmente vai ser crescente, decrescente ou não monótono. 5 dividido para 26. 5 dividido para 26. Aqui vai ficar 0,19. Nessa outra aqui, 25 dividido para 626. Vai ficar 0,039. E nessa outra, 125 dividido para 15.626. Aqui vai ficar 0,0 de novo 79, né? E aqui é um número irracional, tá certo? Aqui ele vai dar aqui a outros termos aqui depois. Mas claramente ele também, se você for perceber, ó, ele também dá uma sequência, porém uma sequência decrescente. Tá, beleza? Ele não dá uma quebrada, nem é nada aqui, então claramente, né, ele sempre vai estar diminuindo aqui o valor dos termos. Então é a função decrescente. Então, terminada a segunda questão, vamos agora para a nossa última. Na última questão, que é a questão 3, ele pergunta aí, ó, mostre que a sequência abaixo não são convergentes utilizando o seguinte resultado. Toda sequência monótona limitada é convergente, ou seja, se existe um limite, então é porque ela é convergente. Então a gente basta calcular o limite, né? Se realmente for existir um limite para cada uma delas, então é porque, enfim, ela é convergente. Então vamos lá calcular. No item A, a gente vai ter o limite de n mais 1 sobre 2n menos 1. Isso quando n tende ao infinito. Então aqui a gente vai derivar, tá certo?
Inclusive a gente já fez lá na primeira questão. Aqui vai ficar 1. O n aqui ainda tende ao infinito, não muda, né? E aqui 2. Então aqui a gente vai ter, ó, 1 sobre 2 como resultado final, tá certo? Então isso quer dizer que no item A ela é uma sequência convergente. No item B de bola a gente vai calcular do mesmo jeito, lembrando que aqui, ó, é a regra, tá certo? Fala por que saiu daqui e veio para cá. Isso aqui é a regra do hospital, né? Eu chamo regra do hospital, tá certo? Que o limite de uma função é igual ao limite da derivada dessa função. Você deriva, né, os extremos aqui do limite também da mesma forma. Então aqui a gente vai ter o limite agora de 5 elevado a n sobre 1 mais 5 elevado a 2n, quando n tende ao infinito. Então aqui a gente vai derivar essa função. Opa, que n aqui tendendo ao infinito. A gente vai derivar essa função e pronto, só isso. Pronto. Nesse caso aqui, ele traz uma definiçãozinha de limite, né, que a gente deve lembrar. Tá bom? Quando você tem a variável no expoente, a nossa derivada, devemos lembrar, ela vai ter esse mesmo valor, no caso que vai ficar o 5n, do mesmo jeitinho que está aí, vezes o logaritmo natural do termo que está aqui, no caso, logaritmo natural de 5. Tá bom? No caso aqui, quando a gente for derivar embaixo, vamos ficar com o 1, vai ficar 0, porque é uma constante. Aqui a gente vai ter, aqui no caso vai ser 25 elevado a n, tá certo? Porque tem um 2 aqui, vai ficar 25 elevado a n na parte de baixo. E aqui o logaritmo natural de 25. Beleza? Tem como simplificar? Não só tem, como devemos simplificar, né? Aqui a gente vai ter, ó, o limite de 5 elevado a n. Vou até colocar aqui, ó, 5 elevado a 2n embaixo. E aqui na parte de cima continua logaritmo natural. Na parte de baixo, 2 vezes o logaritmo natural de 5. Por quê? Porque o 25 é 2 elevado a 5, né? Isso aqui é propriedade do logaritmo. Então aqui a gente já pode cancelar logaritmo natural de 5 com logaritmo natural de 5. A gente faz esse cancelamento aí. E aí a gente tem, ó, cancelou, beleza, tá cancelado. Agora a gente vai trabalhar só essa questão das potências, certo? Vai sobrar o que? Vai sobrar aqui são 2, a gente faz a propriedade aí da potência, né? Mesma base, subtrai expoente. Então aqui a gente vai ter o 5 elevado a n na parte de baixo, né? Porque n menos 2n vai ficar menos n. E aqui 1 meio. Como esse n aí ele tende ao infinito, você vai ver, obviamente, que isso aqui ele também vai tender a zero. Isso aqui ele vai se aproximar de zero. Porque esse número aqui ele vai ficar muito grande, e como ele está no denominador, né, ele vai tender a zero. Este daqui, ó, este daqui vai tender a zero, porque ele vai ficar um número muito grande aqui embaixo, tá certo? E aí 0 vezes 1 meio vai ficar, então, igual a zero. Então existe um limite para ele, e se existe um limite, então ele é também convergente, tá certo? Deixa eu botar ele mais para cá, porque a gente bota ele numa linha só. Pronto. E agora vamos lá para o nosso item C e último, né? No nosso item C, ele tem o seguinte.
bem simples, é bem parecido com essa daqui, porque ela envolve a derivada de uma potência, né? Que a gente vai ter o limite de n sobre 2 elevado a n, quando n tende ao infinito. Vamos lá, hospital. Limite, derivada do de cima, isso aqui vai ficar 1. Derivada do de baixo, aqui vai ficar 2 elevado a n, vezes o logaritmo natural de 2, quando n tende ao infinito. Então aqui a gente vai ficar o quê? Ó? Aqui a gente vai ter o limite. Vamos analisar aqui de forma separada, tá certo? O limite de 2 elevado a n vezes logaritmo natural de 2. O que é que acontece? Logaritmo natural de 2 é uma constante, viu? A gente sabe disso, né? Só que aqui, ó, nessa variável vai acontecer a mesma coisa que a gente teve lá no item B, né? Como o n ele tende ao infinito, o número que está aqui embaixo, ele vai tender a um número muito grande, extremamente grande. Quanto mais ele cresce, mais próximo de zero isso aqui vai ficar, né? Assim como aconteceu com esse. Ou seja, este limite também vai ficar igual a zero. Ah, professor, deu igual a zero. Beleza, deu um valor, basta dar um valor, independente de qual seja ele. Mas deu um valor, então a gente tem que todos esses itens aqui, eles são convergentes, tá certo? Justamente porque eu tenho uma sequência monótona, ou sempre crescente ou sempre decrescente, e que possui um limite. Como é que eu faço? Calculo o limite dele. Se tiver, então é porque ele é limitado e, consequentemente, convergente. Se não tiver, é porque ele é, então, divergente. Então, pessoal, a nossa aula fica por aqui, ficou um pouco esticada, mas eu vou deixar os capítulos aí, os pontos, tá certo? Se tiver gostado, dá o seu like. Se não se inscrever no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa esse like aí pra gente. Compartilhe também com os colegas, tá certo? A gente agradece aí a colaboração de vocês com o canal, beleza? Um abraço a todos, se Deus quiser, até a próxima semana. Tem mais, hein? Acompanha aí. Valeu, pessoal. Fui!